raciocínio lógico ele não trabalha fora disso. Então, quais os princípios que eu tenho que saber? Matemática básica. Tenho que saber fração. Tenho que saber mais, menos, vezes, dividir. Porcentagem é o que está no edital de vocês. Regra de 3 simples, mas eu vou ensinar um método que você não tem necessidade de você fazer a regra de 3. Raciocínio lógico matemático dá para mim fazer de cabeça. Por isso que o próprio nome da matéria é raciocínio lógico. Mas eu vou ensinar uns macetes relacionados à porcentagem. Que na hora tem uma questão de porcentagem aqui, que na hora que eu chegar nela, essa aqui resolve por regra de 3. Porém, tem outros tipos que não tem necessidade de você utilizar regra de 3. Essas são duas provas que eu peguei as questões, depois eu vou disponibilizar. Já está no grupo dos alunos, já, os slides. Tá? Mas antes de sair daqui, me lembre de eu disponibilizar o gabarito para vocês, das que fica faltando. Tem 29 questões aqui. Pelo nosso tempo, eu acho que não vai dar para a gente resolver, porque eu tenho que ir passo a passo explicando uma por uma. Então, vamos lá, olha aqui. Considere os números racionais A, 5/8, B, 3/5 e C, 11/18. O que eu tenho que fazer aqui? Simplesmente dividir todas as três para eu saber qual que está correta. Eu vou dividir a primeira. 5 dividido para 8. Lembra aquela divisãozinha aqui? Ó? 5 não divide para 8. Então, eu coloco aqui 0, acrescento um zero aqui. Qual o número multiplicado por 8 que vai chegar perto dos 50? Seria 6. 6 vezes 8, 48, sobra 2. A partir do momento que eu coloco esse zero aqui, ele me dá a condição para sempre estar acrescentando zero. Então, eu tenho que 48 aqui, desculpa, sobra 2. Desço o zero, vai dar quanto aqui, gente? 2. Sobra 4, que aqui vai dar 5. 0,625. Vou pegar a segunda assertiva. 3 dividido para 5. 3 dividido para 5. No ato que eu divido 3 para 5, 0,6. Eu já tenho que a letra A é maior que a letra B. Então, o que acontece? A partir desse momento, se A é maior que B, eu já anulo essa questão e essa questão aqui, ó. Certo? Eu já tenho só 3 opções. A é 0,625. Então, eu tenho que descobrir C para saber se essa questão aqui está correta. Então, já vai ser essa aqui ou essa aqui. Está vendo que eu já tenho a letra C ou a letra E como resposta correta. Eu já eliminei, da base de cálculo aqui, 2 questões. 11 dividido para 18. 0 aqui. Dá 6. 6 vezes 18, 6 vezes 8, 48. 108. Sobra 2. 6,1. Então, quem é o maior? Maior é A. Então, eu venho aqui. Espera aí um pouquinho. B é menor de todos. Então, B é menor de todos. Eu tenho que B está menor que A. E A é menor que C? Não. B é menor que A, que é menor que C? B é menor que A, que é menor que C. B é menor que C, que é menor que A? Letra D. B é menor que C, que é menor que A. Resposta correta, letra D. Considere a afirmação. Caminho ou não saio do lugar. Assinale a opção que apresenta sua negação lógica. Quando você vê assim, uma assertiva dessa, de frase, que ela diz assim, caminho ou não saio do lugar, sempre na resposta dela você vai ter um i, como conjunção. O i que eu falo é o ezinho, que é como conjunção. O ou trata na transformação, eu vou para e. Se eu caminho ou não saio do lugar, assinale a opção que mostra uma negação. Quem está negando? A partir do momento que eu caminho, eu não caminho. Então, eu já posso excluir 2. Certo? Estão compreendendo, pessoal?
A partir do momento que eu caminho, eu não caminho. Ou saio do lugar, ou não saio do lugar. Não saio do lugar, está errado. Ou saio do lugar, ou e saio do lugar. Está vendo que aqui, quando e saio do lugar, eu estou afirmando que eu vou sair do lugar. Então, eu saí dessa aqui, ó. Toda conjunção que vem no início, o ou, na afirmação, ela passa a ser e. Então, é não caminho e saio do lugar. Certo? Três ou. O e. Essas duas do e aqui, mas só que qual que é a negação? A é. Porque automaticamente, se eu caminho, eu não caminho. Certo? E essas aqui é danada para confundir. É as que mais confunde. Olha aí, ó, porcentagem. Manuel saiu de casa com certa quantia. Primeiro, quem é a quantia? Um valor que eu não sei. Certo? Fez uma compra gastando 20%. Menos 20% da quantia, ele já gastou. Em seguida, gastou em outra compra mais R$ 27,00. Então, menos R$ 27,00. Ao chegar em casa, reparou que ainda tinha 3/5 do valor. Tenho 3 formas de representar a porcentagem. Eu represento ela em percentual, fracional ou decimal. Se eu for dividir esse 3/5, nós fizemos a divisão agorinha. 3 dividido por 5, eu tenho quanto como resposta? 0,6. 0,6 representa quanto de porcentagem? 60%. Olha aqui, ó, eu tenho 60%. Então, sobrou para ele 60%, certo? Ele gastou 20, que era quanto? 20% é quanto? R$ 27,00. Por quê? Se ele tem 60% aqui, ele gastou 20% na primeira compra e 27% na outra compra. Quanto que eu tenho? 100%. Certo? 100% menos 20%, 40%. Menos R$ 27,00, sobrou 60% do valor. Ou seja, eu tenho que R$ 27,00 é 20%. Concordam comigo? Que é isso que eu quero que vocês visualizem. Que a questão está me dando o quê? Que ele gastou primeiramente 20%, depois ele gastou R$ 27,00 e sobrou 60%. Então, 60% com 20%, 80%. Então, ou seja, meus R$ 27,00 é 20%. Se eu tenho R$ 27,00 como 20%, qual seria o valor do 100%? 20 vezes 5. Então, eu pego 27, multiplico por 5 e acho o valor. 7 vezes 5, 35, vai 3. 5 vezes 2, 10. Com 3, 135. Qual é a resposta? R$ 135,00 era o valor que ele tinha. Mas primeiro eu tenho a base do raciocínio lógico. Entender o que o problema está me dizendo. Ler e interpretar. Que a maioria do problema no raciocínio lógico é eu ler e interpretar ele. Certo? Está vendo tanto que é fácil? Só que eu tenho que entender que 20% corresponde a R$ 27,00. Por quê? Porque sobrou para mim só 60%. Podemos ir para a próxima? Olha que questãozinha linda. Geometria. Quando eu caio na matemática básica, primeiramente, cai até figura geométrica para vocês em raciocínio lógico. Eu tenho que saber do básico o que é. O que é um perímetro de uma figura geométrica? É a soma de todos os lados dela. O que é uma área? A área, eu tenho a área do triângulo, a área do quadrado, que sempre cai. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2.
A área do retângulo, base vezes altura. E do quadrado, lado ao quadrado. Então, eu tenho que contar aqui, ele está me dizendo que o polígono representado na figura a seguir é formado pela reunião de pequenos quadrados. Ele já te deu aí que a figura geométrica que ele está trabalhando é quem? Quadrado. Quais as fórmulas que eu tenho dele? Lado ao quadrado, que é a fórmula da área. Certo? O perímetro desse polígono é 96 metros. Eu vou pegar e contar. Se eu tenho um perímetro, aqui eu tenho 1 lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados, 7 lados, 8 lados, 9 lados, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. São cada lado desse perímetro. Então, primeiro aí ele está pedindo para vocês qual é a área em metros quadrados desse polígono. Ele tem 16 lados. Primeira coisa, vou pegar o 96 e dividir por 16. Que vai me dar 6 para cada lado. 6 vezes 10, 60. 6 vezes 6, 36. 60 com 36, 96. Certo? Achei cada um desses aqui, ó. Isso aqui vale 6. Aí ele está me dizendo que ele quer a área disso aqui tudo. São quantos quadrados que eu tenho aqui dentro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu acho quem? A área de um quadradinho desse aqui. A fórmula da área do quadrado é o seu lado ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. 36 vezes 9, 36, aí ó, continha de cabeça. Não sei quanto que é 36 vezes 9 não, professor. 36 vezes 10, 360. 360 menos 36, 324, letra B. É isso aí que os agressores usam para medir terreno? Sim. Medida de terreno se faz de jeito. Compreendeu aqui, pessoal? Onde eu tenho o quê? Cada lado é 6. Para eu calcular a área total dele, eu tenho que calcular todos os quadradinhos desse. Cada área desse quadradinho é 36. Se eu tenho 9 quadradinhos, 36 vezes 9, 324. Até agora eu só usei com vocês mais, menos, vezes, dividir. Porque dentro da porcentagem eu utilizo as operações básicas. Vamos para o próximo. Se eu estiver rápido, avisa, tá? Olha o nome disso aqui. Contagem. Você tem que aprender a contar. Até contar eu tenho que estar aprendendo. Vamos supor, eu pego uma caixa com 5 cartas. Essas cartas estão enumeradas com o número 1, 3, 4, 5 e 8. E não aparece o número repetido. O que ele está dizendo aí? Que lá dentro você vai pegar naquela urna, colocar 5 cartas enumeradas com essa numeração. 2 cartas são retiradas. Na hora que eu retiro 2 cartas dessa urna, não tem número repetido dentro dela. Certo? Aí, ó, qual é a probabilidade de que o produto dos números dessas cartas seja um número par? O que é produto? Quem sabe me dizer o que é produto aqui? Multiplicação. Então, ou seja, eu vou multiplicar 1 vezes 3, 1 vezes 4, 1 vezes 5, 1 vezes 8. Depois eu tenho que multiplicar 3 vezes 1, 3 vezes 4, 3 vezes 5, 3 vezes 8. E contar todos os valores que deu para eu saber quanto que é a porcentagem de ser número par. Tá? Primeira coisa, são 5 números. Eu utilizo 5 fatorial. Desculpa. 5 fatorial. Se eu tirei uma carta aqui, vai sobrar quanto? 4. Então, quantas possibilidades eu terei de sorteio dessas cartas? Quantas multiplicações que eu terei? Tiro uma, ficou 4. Tirei a quarta, vai ficar 3. Então, 3 cartas está fora para mim. Então, 5 vezes 4 é quanto? 20. Então, eu tenho 20 possibilidades de resultado. Dentro desses 20 possibilidades de resultado, eu tenho esses valores para sair. 1, 3, 4,
5 e 8. Então, eu tenho que fazer a multiplicação de todos eles. Ó. 1 vezes 3, 1 vezes 4, 1 vezes 5, 1 vezes 8. Depois, deu 4, não deu? Depois vem quem? O 3. 3 vezes 1, 3 vezes 4, 3 vezes 5, 3 vezes 8. 3 vezes 1, 3 vezes 4, 3 vezes 5, 3 vezes o 8. Depois vem o 4. 4 vezes 1, 4 vezes 3, 4 vezes o 5 e 4 vezes o 8. Depois eu venho quem? 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3, 3, 5, 8 vezes 8. Certo? Foi quantas aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Está faltando o... Quem que eu não fiz aqui? O 5. 5 vezes 1, 5 vezes 3, 5 vezes 4, 5 vezes o 8. Deu quantas? 20 possibilidades. Não é isso? 5 vezes 4, 20. Aí ele está te pedindo qual é a probabilidade. Probabilidade, ela é respondida em porcentagem ou número decimal. Observe, 1 vezes 3. 3 é ímpar. Serve para nós? Não. 1 vezes 4, par. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 8, 8. Então eu tenho quantos números pares aqui? 2, certo? Não vou contar esse do ímpar, não. Vou passar para o par aqui agora. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 5, 4 vezes 8. Observe que a multiplicação do número par, todos eles são par. Aqui eu tenho 4. Certo? Quantos números pares eu tenho aqui? O 4 e o 8. Então aqui eu tenho mais 4. Aí agora aqui e aqui são números ímpares. Vai ser quantas? 2 e 2. Então eu tenho 2, 4, 8, 12, 14. 14. Então são 14 par dos produtos. Eu tenho quantas vezes que vai ser? 20. Eu pego 14 dividido para 20. Bota um zero aqui, bota um zero aqui. 140 dividindo para 20. 70. 7, né, no caso. 7. 0,7 em percentual é quanto? 70%. As mais difíceis que tem é desse naipe aí. 70%. Aqui, ó. É contagem. A questão é, eu tenho que entender o que ele está pedindo. Se eu tenho 5 cartas ali, coloca ali dentro, eu vou fazer a multiplicação delas, só vai ser sorteada 2. Elas não se repetem. Você coloca no papelzinho assim, ó, a forminha mais fácil. E vê quantos pares e quantos ímpares. Por isso que eu atento a vocês. É melhor você demorar um pouquinho nessa que você vai dar conta de fazer, do que você ficar 3 horas numa questão que você não consegue. Aí faz a dica que eu ensinei para vocês no início. Responde toda a prova, para depois eu fazer a contagem das questões. Porque, igual falando lá assim, não jogue do bicho. Para quem estudou, é um mecanismo de aumentar a possibilidade de acerto numa prova. Não é difícil, ela é mais demorada para fazer. Mas dentro do princípio básico eu estou usando quem? Multiplicação, divisão. Ó a outra aí, ó. Sabes que a sentença é, Paulo não é loiro, ou Margarida é morena. É falsa? É correto concluir que, se ele está dizendo para você que essa aí é falsa, automaticamente Paulo é o quê? Paulo é loiro. Tem quantas assertivas aí dizendo que Paulo é loiro? A letra A, a letra D
e a letra E. Certo? Então aí, automaticamente, eu já tirei quantas? Letra B e letra D para fora. Eu já aumentei a probabilidade de acerto aí de 33%. Fui para 33%. Porque aqui, cada uma delas, se eu for jogar no bicho, alguma coisa do tipo, eu tenho 20% de acerto em cada questão. Mas se eu elimino 2 questões, vai para 3, já sobe a possibilidade de acertar. Aí, está dizendo aqui na letra B, Margarida não é morena. Paulo não é, desculpa, não é letra B não. Letra A, Margarida é morena. Essa letra A também eu excluo ela. Se ela é uma negação, se ela é falsa, está dizendo para você que é uma questão falsa. Se Margarida é morena, então o que é o falso? O que é o verdadeiro? Ela não é morena. Então está lá, Margarida é morena. Letra A caiu fora. Isso. Então aí eu tenho quem? A letra E. Se Paulo é loiro, então Margarida é morena? Olha lá, ó, tá, é falso. Para Margarida ser morena, é falso. Então, se Margarida não é morena, então Paulo é o quê? Loiro. Letra E. Sempre eu vou eliminando. Vou primeiro para Paulo, depois vou caçar quem que a Margarida é. Certo? É. Se Margarida não é morena, então Paulo é loiro. Certo? Virou uma afirmação. Olha. Essa aqui é outra que você quebra a cabeça. Eu vou até passar aqui o papel, tá? É. Quando você estiver calculando essa questão aqui, separa passo a passo o que ela está te dizendo. Porque esse tipo de questão confunde muito a cabeça da gente. Em uma caixa há cartas verdes e azuis. Cartas verdes, cartas azuis. Todas essas questões aqui são FGV, tá? Cada uma delas com um número inteiros positivos. O que é os números inteiros positivos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A quantidade de cartas com números ímpares é igual à quantidade de cartas com números pares. Então, eu tenho aqui números ímpares igual a número par. Foi outra coisa que o problema me deu. Aí, vamos lá. É a primeira que ele está chamando, dizendo para você que todas as cartas são enumeradas com números ímpares e números pares. Questão 2 aqui. Outra dica que ele está te dando. Há 38 cartas azuis. 38 cartas azuis. As quais 24 têm números pares. 24 par. Quantas são de números ímpares? 38 menos 24. Então, seria 14 ímpar. Estou fazendo as anotações do que o problema está me dando, antes de ir responder. Terceira dica. Há 20 cartas verdes com números ímpares. 20 cartas, número ímpar. Assinale a opção que indica a quantidade de cartas verdes com números pares. Ele quer aqui quantidade de cartas verdes com números pares, que eu não tenho. Somada a quantidade de cartas azuis com números ímpares. Cartas azuis com números ímpares. Certo? Aí, a quantidade de carta com números ímpares é igual à quantidade de carta com números pares. Nós sabemos que na carta verde tem que ter 38. Não. Não é a quantidade de cores.
é a quantidade de carta com números pares. Quantos números pares eu tenho aqui? 24. Não sei quanto tem aqui. Aqui eu tenho 38. 38 cartas aqui. Cartas azuis, 24 pares, 20 cartas verdes com números ímpares. Assinale a opção que indica a quantidade de cartas verdes com números pares somada com as cartas azuis com números ímpares. Aqui a questão é quantidade de cartas que eu tenho na urna. Quantas são? Quantas são pares e quantas são ímpares? Tudo eu vou ter que saber, eu vou ter que estudar ela. Eu estou só montando aqui na minha cabeça, estou pedindo um minutinho porque eu buguei aqui no... Não, é porque eu falando para você, eu fico assim, a mente está... São 38 cartas, 14 são pares, verde, par, ímpar. Você conhece o total de ímpares, mas não conhece o total de pares. Conhece o total de ímpares, que são... Pronto. Não, é isso que eu estou aqui bugando. Eu tenho quantidade de total de ímpares, certo? Que é 20 mais 14. Quanto que é 20 mais 14? Elas são a mesma quantidade de números pares. Se eu tenho 34, quantas cartas ao total eu tenho? 34 com 34, 68. 68 cartas. Eu tenho 38 cartas azuis. Eu vou ter quantas cartas verdes? 30 verde. Então eu tenho quantas verdes pares? Tenho 10. O que é que o problema está me pedindo? Que indica a quantidade de cartas verdes com números pares, que são 10, mais a quantidade de cartas azuis com números ímpares. 10 mais 14, 24, letra C. Só falta bem de onde surgiu o 10. Aqui. A quantidade de cartas ímpares é igual à quantidade de carta par. Ele me deu o quê? 20 cartas verdes são ímpares e 14 cartas azuis são ímpares. Entendeu aqui? Então, 20 mais 14, 34. Mas primeiro lá, o problema me deu que são 24 cartas pares azuis. O total de carta azul é 38. Então, eu pego 38 menos 24, sobra 14 que vão ser ímpar. Entendeu agora aqui? 14 com mais 20, 34. Tem 34 carta par. Carta ímpar. O pré-requisito lá, 1, ele está me dizendo que o valor de carta ímpar e carta par são iguais. Então, se eu tenho 34 carta ímpar, eu vou ter 34 carta par. Então, o total de cartas que eu tenho, 34 mais 34. São 68. Ele me deu que são 38 azuis. 68 menos 38 vai ser quanto? 30. Então, o total de cartas verdes será 30. E eu tenho 20 cartas verdes, que é ímpar. Sobra quantas cartas? 10 cartas que são pares. Descobriu de onde veio 10? Aí, quantas cartas verdes pares tem? E quantas cartas azul ímpar tem? 10 mais 14. Que dá 24, letra C. Certo? Não é difícil, ela é confusa. Ela ainda é mais fácil que a outra anterior. Ela é um pouquinho confusa. Você tem que parar um pouquinho, raciocinar. A outra toma mais tempo. Vamos lá.
A medida de ângulos internos de um quadrilátero convexo. Primeira coisa que ele está me dizendo, quadrilátero. Quantos graus mede um quadrilátero? Porque ele está pedindo ângulos. Eu já sei que é o... Quanto? Não, você falou... Não, o valor total de ângulo, de graus, que eu tenho no quadrilátero. 360 graus. Isso. Não significa, porque ele está falando para você que é um quadrilátero convexo. Não significa que esses ângulos, todos eles, sejam 90 graus. Certo? Quando ele é convexo, ele tem 4 ângulos diferentes. De verdade. São tais que, colocadas em ordem crescente, a diferença entre duas medidas é consecutiva. É sempre igual a 20. Então, eu tenho aqui, vamos supor aqui que isso aqui seja um quadrilátero convexo, certo? O desenho não está muito bom não, mas ele é um quadrilátero convexo. O total de ângulo aqui será 360. O ângulo total. Ah, professor, mas como que eu vou calcular isso aí? Tenho 4 opções. 120 graus, 110 graus, 100 graus, 90 graus e 80 graus. Eu sei que é 360 o quadrilátero. Eu sei que ele tem 4 ângulos. Pega ao contrário. Vamos pegar pela discriminação aqui das letras e descobrir. Aí o que ele está pedindo para você? Qual o valor do maior ângulo desse quadrilátero? Vamos fazer um teste aqui com 120. Vamos supor que esse ângulo aqui seja 120. Obrigatoriamente tem que ser de 20 e 20 a diferença. Não é isso que ele disse? Então aqui, vamos supor que é 100. Aqui, 80. E aqui, 60. Quanto que deu? 360. Qual a resposta certa? Letra A, 120 graus. Por quê? Eu sei que o total de ângulo dele é 360 graus. E é a diferença consecutiva de 20 e 20. Então, 120, 100, 80, 60. Qual o maior ângulo? 120. Se eu pego ali, por exemplo, coloco lá 100 graus, o maior ângulo que eu quero, porque ele está te dizendo ali que ele quer o maior ângulo. Se eu ponho 100 graus, o outro vai ser 80, 60, 40. Dá 360? O importante que eu tenho que saber nessa questão é isso aqui, ó. O total. Que ele que é importante. Quanto que é a medida? Se eu não sei a medida do quadrilátero, não tem como eu saber qual o ângulo que vai ser maior. Essa aí. Essa aqui é uma das mais difíceis, tá? Sabe-se que uma grandeza Tanto é que o gabarito dessa questão aqui, eu sentei com mais 3 professores de matemática, porque ele estava me dando uma resposta e não batia com essa aqui. E a resposta do gabarito dela está errada. Nós sentamos 4 professores do Serra dos Cordilheira de matemática para resolver essa aqui. Tá? Mas ela é interessante. Lembrando que, o que ele está dizendo lá? Sabe-se que a grandeza x é inversamente proporcional ao quadrado de y. Ou seja, eu tenho que x é inversamente o quadrado de y. Então, o valor de x ao quadrado é o valor de y. E y, por sua vez, é inversamente proporcional à grandeza de z. Aí ele me deu aqui y igual a 4, não é isso? X é igual a 2 e z igual a 1 meio. Observa que x, y é o quê? Ao quadrado de x, não é isso? 2 ao quadrado, 4. Z, 1 meio. Qual é o inverso de y? 1 meio. Certo? Ele é inversamente proporcional à grandeza de x, né? Z. Então, isso aqui é 2, aqui vai ser 1 meio. Quando z for 3, qual é o valor de x? Então, eu vou pegar aqui. Z é igual a 3.
certo? Quantas vezes, meio, que aqui é meio, né? Quantas vezes é o valor de Z para dar o valor de X? Meio. Meio com meio, 1 com mais meio, 1,5 com mais meio, 2. Então é 4 vezes. E aqui é ao quadrado. Se aqui subiu para 3, aqui sobe para quanto? Quantas vezes foi esse 3 aqui? Não foi 6? Não é? Quanto que é 6 vezes 2? Vamos confirmar se isso aqui está certo? 12 ao quadrado vai ser quanto? Y é igual a 144. Certo? Z, 3, X, 12, Y, 144. 12 ao quadrado e 3. Proporcionalmente e inversamente proporcional, todos três. Certo? Resposta certa, letra C. Tá ok? Mas chuta de acordo com o que eu ensinei vocês. Termina primeiro todo o gabarito para depois você vir aqui e chutar. Essa aí é super fácil. Ó, dezenas e dúzias. Lembrem disso, dezena 10, dúzia 12. O restaurante do Lucas cabe 6 dezenas e meia. Quanto que é 6 dezenas e meia? 60 e... Lucas, 65 pessoas, né? Vamos botar um pezinho aqui. No restaurante de Mário cabe 6 dúzias e meia. Quanto que é 6 dúzias? 6 vezes 12? 72. Uma tática para quem é ruim de calcular de cabeça. 6 vezes 2. 6 vezes 10? 60. 6 vezes 2? 12. 60 com 12? 72. Tá? 72. Aí, com mais meia, 78. Mário, 78 pessoas. Qual é, aí, ó, no restaurante de Mário, o número de pessoas que cabem a mais que o de Lucas? Quantos que são? 78 menos 65. Letra D, 13. Podemos ir para a próxima? Muita gente fica. Vou fazer ela de cabeça, depois eu faço ela com regra de 3, certo? Porque qual é o objetivo? Raciocínio lógico, trabalhar de cabeça. Renato comprou uma torradeira com 40% de desconto, pagando 210. É, com desconto. O preço dessa torradeira sem desconto era quanto? Se ele recebeu o valor, se ele recebeu um desconto de 40% e pagou 210, 210 corresponde a quanto por cento do valor da mercadoria? 60. Quanto que é 210 dividido para 6? Ó, 210 dividido para 6. 60 não é a sexta parte de 10? 210 dividido para 6. Quanto que é? Dica de novo. 210 dividido para 3 é quanto? 70, não é? Se eu tenho dúvida aqui com zero, tira o zero. Certo? 21 dividido para 3, 7. Qual a metade de 7? 3,5. Quanto que vai ser aqui? 10%. 35 vezes 6, 270. Certo? Então, 35 vai ser uma parte do valor. Qual é o valor 100% dessa mercadoria? Gente, se 35 é uma parte, o valor da mercadoria são 10 partes. 35 vezes 10, 350.
Certo? Então, vamos aqui. Regra de 3, porcentagem, regra de 3. Eu tenho 40%, que eu não sei o quê? Quem é? Ou desculpa, eu tenho 60%, que é 210. Tenho 100% da mercadoria, que eu não sei quem é. Certo? 60 vezes X, 210 vezes 100. Então, eu tenho 2.100, ou 21.000, igual a 60x. Que é 3 zero, não é isso? 1, 2, 3. 21 vezes 1. Passo, 210. Não precisa passar, não. Aqui nós já bota aqui direto. Dividido por 60 é x. Corta aqui, corta aqui. 2.100 dividido para 6. A mesma coisinha que a gente fez de cabeça. 210 dividido para 6 não dá 35? Só acrescenta um zero. 2.100 dividido para 6 dá quanto? 350. Você já descobre quem? O valor real da mercadoria, que é igual a 350 reais. Que é a regra de porcentagem. Coloca o valor da mercadoria. Ele está dizendo que ele recebeu 40% de desconto. 210 é quanto? 60% do valor da mercadoria. Não é isso que ele pagou? Então, 210 corresponde a 60%. Certo? 60% da minha mercadoria é 210 reais, que foi o que eu paguei. E 100% é o valor real da mercadoria. Você não utiliza o 40%. Você utiliza o que você pagou. Eu tenho que saber que 40% foi o desconto. Entendeu? Não, você tem que encontrar o valor total. O que a pessoa se engana muito, porque ela trabalha como 40%, aí no ato aqui ela pega 40% igual a 240. Que aí é onde ela erra. Só que 40% foi o desconto que ela recebeu. O que você tem no problema é 210. Quem que sobrou? Foi 60%. Eu tenho que saber quem sobrou. Certo? Eu tenho que saber a porcentagem, o percentual de quem sobrou. Quem é que eu vou calcular? Eu vou calcular os 60%. Aí eu calculo para achar quem? O valor total da mercadoria. Quem corresponde 210? Se ele tivesse te dado 140 e 40%, aí corresponderia o mesmo valor. Posso ir para a próxima? Alguma dúvida? Mais uma com letra. Arrumados em uma prateleira de uma estante há 4 livros. Quem são os livros? W, X, Y e Z. Observem, tanto que é importante eu anotar. Sabe-se que W está entre Z e Y. Eu tenho Y aqui, Z aqui, eu tenho que W está aqui. Não é isso? E Y está entre Z e X. Sabe-se que W está entre Y e Z, e também que Y está entre Z e X. Então, se Y está entre Z e X, X está onde? Aqui. Não é isso? Observem. Vamos de novo. Sabe-se que W está entre Y e Z. Correto o que eu fiz aqui? Y, W, Z. W está entre eles. Aí ele está dizendo para você que Y está entre Z e X. Então, X vem aqui, ó, para o início, porque o Y tem, por ordem, está entre os dois. Então, aí o que a letra A está perguntando? W está entre X e Y? Cadê X e Y? W está aqui? Não. Y está entre W e Z? Y está aqui. W e Z. Z está entre Y e W? X está entre Z e W? X está aqui, W está aqui, Z está aqui. Y está entre X e W? Letra A é resposta correta. Eu tenho que montar isso aqui. Se eu errar nessa montagem aqui, eu erro a questão.
Então, primeiro eu coloco duas letras, o que ele está dizendo, vou colocar outra. Quando ele disse que y estava entre z e x, primeiro ele disse que w está entre y e z. W, y, z. X e z, y. Certo? Questão de organização do que está me dizendo o problema. Próxima. Outra. Olha aí, ó. Em um quartel do Exército, o muro externo tem 216 metros. Certo? Será pintado com 2 demãos de tintas. E o que ele está dizendo para vocês? Aqui, ó, 216 metros. Ele será pintado com 2 demãos de tinta. Quantos metros serão? 432. Estou fazendo anotações do que o meu problema está me dizendo. A tinta escolhida tem rendimento para 50 metros por galão. Então, ou seja, dividido por quanto? 50. O número mínimo de galões de tinta que deve ser comprado para assegurar a pintura é de 9. Mas eu vou pegar isso aqui e fazer a divisão por 50. 400 dividido por 50 dá quanto? Dá 8, não dá? Não precisa fazer mais. Sobrou aqui, vai precisar de mais aqui. Então, no mínimo, tem que ser 9. Porque só 8 galão não dá para pintar o muro todo. Porque aqui vai dar um número decimal. Sobrou um pedaço de muro aqui, vai faltar tinta. Então, ou seja, eu tenho que completar com outro galão. Então, foi para 9 galões. Certo? Olha aqui. Os pesos de cada um dos 5 operários que trabalham juntos em um grupo são 82, 76, 94, 70, 78. Certo? Se eu pegar aqui esse 4 e jogar para lá, fica quanto? 80, né? 4 do 94 e jogar para 76. Não foi para 80? 80. Se eu pegar esse 8 aqui e jogar ali para 82, não. Pegar esses 10 aqui, ó. Descer para cá, não fica 80? 80, 80, 80. 3 80, não é isso? Sobrou um 8 e um 2. 78, 84, 92. Certo? Soma. 8, 2, 7, 6, 94, 70, 78. 2, 10. 10, 20, vai. 2, 10, 17, 26. Com 14, 40. São quantos, operário? 5. Dividido para 5. Qual é a média? 80. Se um deles saiu, por exemplo, um deles saiu do grupo. O maior valor poderá ter a média de peso dos trabalhadores restantes é de quanto? Era 80, né? Então eu vou tirar quem? O menor, que é 70. Então eu tiro 70 aqui, fica 330. Não é isso? Dividido para 4. Dá 8, que vai dar 320, sobra 10. Vírgula, 4 para 2, 82. No ato da minha primeira contagem aqui, ó, que a média deu 80, eu já eliminaria quem? 3 questões. Eu teria só a letra D e a letra E. Porque eu vou ter que tirar o menor peso. Então, o peso mínimo da média seria 80. Então, eu tenho 3 valores acima aí que está fora. Então, eu teria letra D e letra E. Então, qual o valor? 82,5 quilos. Letra D. Continha de quê?
dividir. Mais, menos, vezes, dividir. A mais difícil é a de contagem, porque a contagem eu tenho que botar valor por valor, um por um. Mas o importante é eu saber o quê? Ler e interpretar raciocínio lógico matemático. Só média? Que nem a questão do gabarito que eu falei, média. Todas as bancas são assim, tá? Do jeito que eu falei para vocês. Conto todo o gabarito, toda a quantidade de questão, divido pela quantidade de letras. A média que deu de letras, se der 12, você joga aí 2 para cima e 2 para baixo. Vai ter uma das letras que vai ter mais e a outra vai ter menos. Provavelmente 3 letras vai estar na média ali, ó, 12, 13, 11, 12, 13, 11. Então, ou seja, se tem uma lá que você terminou o gabarito, que mostrou lá 6 questões, você terminou sua prova com 6 questões letra A, você pode ter certeza aí que você errou no mínimo 5, 6 questões. Eles não fogem disso. Todas as bancas trabalham com média. Olha essa aqui. Gente, se eu não sei fórmula de juro composto, trabalhem com juro simples. Não precisa decorar uma fórmula de juro composto, porque eu posso trabalhar juro simples. Por que eu vou explicar isso para você? É raciocínio lógico. Não tem como eles colocarem uma questão de matemática, onde que ele vai botar um período de mês muito longo. São com raciocínio lógico, é contas que vocês dão conta de fazer de cabeça. Então, se ele colocou aqui, ó, uma mercadoria, um empréstimo de R$800, só pagou quanto tempo depois? 2 meses depois, em juros compostos. Entenda, o que é juro composto? Juro sobre juro. Então, eu tenho, primeira coisa que eu vou fazer, R$800. Passou o primeiro mês. Quanto que é o juro? Não é 10%? Quanto que é 10% de 800? 80. Qual o valor que foi? Foi para 880. No segundo mês, é 880, foi para 88, que vai para quanto? 880 com 80, 960, certo? 968. Olha, o valor total da dívida que ele pagou. R$968. Tendo pago a dívida no caixa da financeira com 10 notas de R$100. A quantia que ele recebeu de troco foi de quanto? R$32, letra A. Tá? Não, estou falando para vocês não usar a fórmula de juro composto, porque juro composto tem lá a taxa ao quadrado, vocês vão ter que fazer uma conta muito grande. Porque quando aparecer juro simples ou juro composto na prova de raciocínio lógico, ela vai contar para vocês 2 meses, 3 meses. Faz a conta do juro simples. Faz no primeiro mês, foi para tanto. A questão é, juro composto é juro sobre juro. 880 foi para 880. De 880, 10% dos 880, não dos R$800. Se ele tivesse falado ali juro simples, tinha ido para 880 mais 80. Ok? Próximo. Quilate é a unidade de medida de massa para pedras preciosas, que é igual à 1/5 parte de 1 grama. Certo? A massa de uma esmeralda é 27 quilates. É? Quanto que é? 27 quilates. Eu tenho ali que ele está dizendo para vocês que é a 1/5 parte de 1 grama, quilates. Então, 1 grama dividido para 5. 0,2. Certo? 0,2 vezes 27. Sete vezes 2. Vai 1. 7 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 4,4. 27 quilates. 5,4. 7 vezes 2, 14, vai 1. Ó aí, ó.
5,4. 5,4 gramas. Gente, eu esqueci de botar um lá para cima. Eu não tinha errado, porque aqui eu ia ver que não tinha o 4,4. Tá? Eu ia olhar de novo a conta e descobrir que era 5,4. Certo? Entendido? Ele deu o valor dizendo que é a quinta parte. Certo? Temos muito tempo ainda? 5? Posso repetir? Vocês querem que eu repita o que eu falei no início da aula? Vamos para outra. Tá. Vamos lá. Vou passar com o gabarito para vocês, tá? Do direitinho. Vocês tentam fazer o restante das questões. É tudo, é FGV e é tudo parecido com isso aqui. Prova de raciocínio lógico não vai fugir disso aqui. Todos os modelos tem aqui. Tem a geometria, tem mais uma. Tem a porcentagem, tem mais. Tem aquela do não, sim, e ou. Tá? Gente, é o seguinte. A média de questões de um gabarito de uma prova sempre é a mesma. Até para você jogar no bicho, você tem que traçar uma estratégia. Tá? Supõe que aqui todo mundo estudou para o concurso. Quem joga no bicho em concurso é quem não estuda. Você vai responder uma questão, o máximo que vai acontecer? Ficar em dúvida, em duas questões. Lembra aquela do 82 ali? Eu tinha dúvida em quem? Não dei conta de fazer a conta? Vou ficar em dúvida na B ou na D. Deixa eu voltar nela lá um pouquinho, só para mim demonstrar aqui para vocês. É para cá. Aqui. Vou fazer a conta lá tudinho. Cheguei nesse momento aqui, eu anulei essas 3 questões, estou em dúvida dessa aqui. Eu vou largar minha prova e vou para as outras questões. Não vou mexer com isso aqui não. Porque você tem tempo. Certo? Terminei, calculei, fiz tudo a minha prova, 60 questões. Chego lá na hora da minha prova, que dá 12 de média, eu tenho 12 letra E. E tenho 7 letra D. O que eu vou fazer? Vou me ajudar e vou marcar onde? Na letra D. Mas é uma estratégia que você fez. Você tentou resolver essa questão, você ficou em dúvida entre essas duas. Então, você vai marcar na que tem mais probabilidade. Qual é a probabilidade de acerto aqui? 50%. Certo? Mas aí eu tenho um estudo de gabarito. Eu sei olhar para o meu gabarito, contar, vi que lá a letra D tem menos questões. Já aumenta a probabilidade dos 50%. Por quê? Porque eu sei que no gabarito a média de questões é no mínimo 12 para cada letra. Certo? Lá ele pode chegar até 14 para cada letra, certo? 10 para cada letra, quando a média é 12. Tá? Ele não vai ter lá 6, 5 questões de uma letra só, não. 5 letra A, 5 letra C, de uma prova de 60 questões. A média está sempre na 12. Chega a 14 ou chega a 10. Tá? 2 para cima, 2 para baixo. É muito difícil um gabarito fugir disso. Acontece? Acontece. Mas na maioria das vezes, porque a média sempre é 12. Então é 2 para cima e 2 para baixo. Certo? Entendeu? E, gente, ó, uma boa prova para vocês, tá? Durmam bem antes da prova, cuidem da ansiedade, porque aconteceu comigo no concurso de educação, foi justamente isso, eu não dormi à noite, e eu reprovei no concurso de educação em matemática. Foi. Só tinha limite derivada e integral, que era o que eu não tinha, que eu não tinha estudado, na verdade. E pequei um pouquinho pelo excesso de confiança, então não confie muito para vocês não reprovarem. Porque eu estudei o quê? Eu fui estudar redação, português, não me preocupei com a matemática. E eu reprovei na matemática, por causa de 3 questões. E boa prova para todos.
TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa.